Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui e eu quero hoje falar com vocês sobre um desabafo, né? Um pequeno desabafo. Gente, assim, olha, esses dias eu tava pensando, né? Eu acho que. Sabe quando bate aquela crise existencial que você começa a pensar em tanta coisa que você deixou de fazer na sua vida, tanta coisa que a gente deixa de fazer, né, gente? E a gente fala, cara, era tão simples, era só fazer, por que que eu não fiz? E eu respondo para vocês, hoje em dia com a experiência que eu tenho e com as práticas que eu faço e volto me conhecendo sempre, a gente deixa de fazer simplesmente porque a gente se preocupa com a opinião do outro, com a opinião alheia. A gente não deixa de fazer nada pela gente. Às vezes até o medo que a gente tem de fazer alguma coisa é causado pelo outro. É sempre pela opinião do outro, é sempre pelo que o outro vai dizer, que o outro vai achar. A gente nunca faz as coisas em prol da gente. Já parou para pensar nisso? A gente valoriza mais o outro do que a gente mesmo. Gente, e eu acho que é tão ruim isso, né? Eu vivi, assim, momentos na minha vida, assim, tão triste. Quer dizer, eu deixei de viver, né? Por pensar dessa forma, né? E às vezes a gente também tenta agradar o outro e deixa de fazer coisa para tentar agradar o outro. E eu sou uma pessoa que eu fiz isso. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas assim porque eu queria agradar, que eu sabia que aquilo ia desagradar o outro, e eu queria agradar o outro, e às vezes por causa da opinião alheia. Por quê? Porque eu queria sempre. Eu não queria ouvir crítica, eu não queria que ninguém falasse que não gostava de mim, eu queria estar sempre ali, sabe? Ser aquela pessoa legal, aquela pessoa que todo mundo fala bem, que isso e aquilo. E não é assim, gente, que funcionam as coisas, sabe? E como que a gente vive uma vida desse jeito, né? E hoje em dia eu paro para pensar, gente, sabe? Como pode, né? Ter abrir mão assim de sonhos e desejos por causa de uma besteira dessa, né? Mas hoje em dia eu tento deixar isso para trás e tento fazer muitas coisas que eu desejava antes. Lógico que muitos desejos eu já nem tenho mais, né, gente? São outros, porque a gente tá sempre renovando desejos, sonhos, vontade. Lógico, tem um que a gente tem por uma vida toda. Enquanto a gente não realiza, a gente sempre mantém ele. Mas tem outros que a gente troca, porque a vida é assim. Então, muitas coisas que eu não tinha vontade, hoje em dia, que eu tinha vontade de fazer e não fazia, hoje em dia eu faço, estou colocando isso em prática. Acho que isso é muito importante, acho que isso está me fazendo muito bem. E lógico, às vezes eu vivo no meu mundinho ali, sabe, no meu mundinho e recebo crítica. Ah, porque você hoje em dia, porque você não sai mais, porque você não manda mensagem. Não, porque eu tô vivendo o meu mundo, tô vivendo as minhas coisas. Então, às vezes a gente fica ali, se recolhe um pouco. Desculpa, gente, que a alergia um pouco atacada aqui, né? Mas vamos lá. Então, a gente às vezes está colocando nossas ideias, né, em prática, está pensando, está analisando, está fazendo coisas, está vivendo coisas, entendeu? Que as pessoas não entendem. Então, você não vai ficar falando seus sonhos para os outros. Você vai apenas vivendo. Hoje em dia, eu sou uma pessoa totalmente diferente de um ano atrás. Sou completamente diferente. Não faço mais nada para agradar ninguém. Não deixo de viver aquilo que eu desejo para agradar ninguém. Entendeu? Eu faço tudo que eu sinto vontade, né? E eu queria falar para vocês, gente, se você tem algum sonho, algum desejo mesmo, tire do papel, realize. Eu tô fazendo isso porque eu não fiz a vida toda. Canal mesmo no YouTube, a vida toda eu fui fazendo canais e excluindo, fazia e excluía, porque eu tinha vergonha do que alguém visse, um amigo, um parente, sabe? Então, às vezes eu fazia o canal, postava vídeos, quando eu postava uns 3 vídeos, eu ia lá e excluía o canal. Mas se alguém ver, alguém vai rir de mim, vai ficar... Hoje em dia eu tô começando do zero, do zero. Por quê? Porque o meu intuito é
mostrar para as pessoas a minha trajetória, tudo que eu passei e o que eu venho conquistando através do meu autoconhecimento, porque às vezes pode estar ajudando alguém que às vezes não sabe ou precisa de uma palavra, ou sabe? O que eu já vi muito aqui em canais que me ajudou também. E hoje em dia eu não me importo. Lógico, eu não vou ficar mandando, eu tenho um canal para parente nem para amigos, olha lá, não. Mas se alguém achar, eu já não tenho mais essa preocupação, entendeu, gente? Mas eu já me preocupei muito e deixei de viver muitas coisas por conta disso. Entendeu? Então eu digo para você, não façam isso. Tire do papel sonhos e desejos que você tem. Viva a sua vida sem se importar com a opinião alheia, porque daqui uns tempos, gente, daqui uns anos, nós não vamos nem existir nesse mundo. Entendeu? E se a gente for embora, que for ficando aqui, vão esquecendo, vai esquecendo, as pessoas vão nem lembrar do que você fez, deixou de fazer. Vai ser raro as coisas na memória das pessoas, sabe? Então não se preocupe com isso. A gente estamos nesse mundo para viver, para realizar coisas. E não vamos voltar sem isso, sem fazer isso. Entendeu? Porque é tão triste você viver fazendo coisas que você não sente vontade, que você não deseja, viver de formas que você não quer, né? Então vamos realizar mais nossos sonhos, mais nossos desejos, vamos fazer mais o que a gente gosta, vamos sair. Se você gosta de sair, se divertir, sai, se divirta. Se você gosta de dançar, dança. Se você gosta de viajar, vai em busca de coisas que te traz isso, entendeu? Trabalhe, empreenda, coisas que te dê, né, condições de realizar desejos e sonhos que você tanto quer, entendeu? Hoje em dia eu vivo para isso, que eu não tinha antes essa experiência, entendeu? Achava que trabalhar era só para trabalhar, para pagar, para comprar uma casa, para ficar não sei quantos anos pagando uma casa, para ganhar uma aposentadoria. Hoje em dia eu tenho uma outra mentalidade que não é isso. Não precisa ser só isso, entendeu? E que qualquer um pode conquistar. Acredito, qualquer um pode conquistar. Não existe sorte. A sorte é a gente que faz, existe ação. A gente tem que agir, a gente tem que ir para ação para a gente conquistar aquilo que a gente merece e que a gente tanto quer. É isso que eu quero deixar para vocês hoje, entendeu? Porque é o que eu estou fazendo. Eu tô começando minha vida tudo agora, vamos dizer assim, entendeu? Porque eu vivi muitas coisas, mas muitas coisas eu vivi que eu não queria, que eu não gostava. Hoje em dia, eu tô começando a minha vida, eu digo que eu tô começando porque eu tô vivendo coisas que realmente eu quero, que realmente eu gosto. Então, hoje eu quero dizer que eu tô renascendo agora, porque agora eu tô vivendo realmente da forma que eu quero e que eu gosto. E eu espero que você também consiga, porque todo mundo merece, né? Todo mundo merece desfrutar daquilo que gosta, daquilo que quer e daquilo que é merecedor, porque somos criatura do Criador. Então, se Ele é o nosso Deus, nós somos deusinhos. E é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, tá? Espero que vocês fiquem bem. Tchau.